já se faz o todo também. Hoje nós vamos dar continuidade à nossa série aqui, na carta de Paulo aos Filipenses. Eu quero te convidar a abrir no capítulo 3. Comecei na primeira quarta-feira desse mês falando do capítulo 1. O pastor Júnior ali falou do capítulo 2 na semana passada, na quarta-feira passada, e hoje eu vou trabalhar com vocês o capítulo 3, ok? Só colocar aqui melhorzinho para mim. Quanto vocês acham? Capítulo 3, ok? Como de costume, eu vou fazer a leitura do capítulo todo, porque a ideia, desde o início dessa exposição, é nos levar a ler a Bíblia em primeiro lugar, ler a carta aos Filipenses, entendermos a mensagem, compreendermos o que Paulo está nos transmitindo, ok? Então, Filipenses capítulo 3, todos acharam? Diz assim o texto, diz o apóstolo Paulo: finalmente, meus irmãos, alegrem-se no Senhor. Escrever-lhes de novo as mesmas coisas não é cansativo para mim e é uma segurança para vocês. Cuidado com os cães, cuidado com esses que praticam o mal, cuidado com a falsa circuncisão, pois nós que somos a circuncisão, nós que adoramos pelo Espírito de Deus, que nos gloriamos em Cristo Jesus e não temos confiança alguma na carne, embora eu mesmo tivesse razões para ter tal confiança. Se alguém pensa que tem razões para confiar na carne, eu ainda mais. Circuncidado no 8º dia de vida, pertencente ao povo de Israel, na tribo de Benjamim, verdadeiro hebreu, quanto à lei fariseu, quanto ao zelo perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei irrepreensível. Versículo 7. Mas o que para mim era lucro, passei a considerar como perda por causa de Cristo. Mais do que isso, considero tudo como perda, comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por quem perdi todas as coisas. Eu as considero como esterco para poder ganhar a Cristo e ser encontrado nele, não tendo a minha própria justiça que procede da lei, mas a que vem mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus e se baseia na fé. Quero conhecer o Cristo e o poder da sua ressurreição e a participação em seus sofrimentos, tornando-me como ele em sua morte, para de alguma forma alcançar a ressurreição dentre os mortos. Verso 12. Não que eu já tenha obtido tudo isso ou tenha sido aperfeiçoado, mas prossigo para alcançá-lo, pois para isso também fui alcançado por Cristo Jesus. Irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Verso 15. Todos nós que alcançamos a maturidade devemos ver as coisas dessa forma. E se em algum aspecto vocês pensam de modo diferente, isso também Deus lhe esclarecerá. Então somente vivamos de acordo com o que já alcançamos. Verso 17. Irmãos, sigam unidos o meu exemplo e observem os que vivem de acordo com o padrão que lhes apresentamos. Pois como já lhes disse repetidas vezes, e agora repito com lágrimas, há muitos que vivem como inimigos da cruz de Cristo. O destino deles é a perdição. O seu Deus é o estômago. E eles têm orgulho do que é vergonhoso. Só pensam nas coisas terrenas. A nossa cidadania, porém, está nos céus, de onde esperamos ansiosamente o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Versículo 21, que é o que encerra esse capítulo, diz assim: pelo poder que o capacita a colocar todas as coisas debaixo do seu domínio, ele transformará os nossos corpos humilhados, tornando-os semelhantes ao seu corpo glorioso. Então esse é o capítulo 3. A carta de Paulo, como eu falei no primeiro dia, foi escrito da prisão,
Paulo ele estava preso em Roma e ele escreve esta carta para agradecer aos crentes de Filipos pela doação que esses crentes tinham enviado para Paulo. Paulo ele estava preso em Roma e eles mandaram uma oferta para que Paulo ficasse suprido através de Timóteo e através de um outro servo de Deus que era um dos presbíteros, possivelmente um dos presbíteros da igreja de Filipos, chamado Epafrodito. Chegando lá, pelo que consta a carta, parece que esse Epafrodito adoeceu gravemente e eles acabaram, Timóteo e Epafrodito, ficando mais tempo do que eu imaginava. Em meio a tudo isso, Paulo imaginava que ele iria ser morto, que ele iria ser condenado. O capítulo 1, basicamente, ele faz um agradecimento e ele exorta. E o que é exortar? Ele motiva os crentes de Filipos a continuarem servindo a Deus com alegria. A alegria é o tema central dessa carta. Por isso que escolhemos o tema alegria em meio às adversidades. Ou seja, que nós precisamos permanecer com o nosso coração confiante em Deus, mesmo em meio às dificuldades da vida, mesmo em meio às incertezas. Paulo estava preso, ele estava diante de uma incerteza, ele não sabia se ele iria sair dali, ele não sabia se ele seria condenado, mas uma coisa estava certa: ele havia no seu coração uma alegria em Cristo, uma alegria porque Cristo supria as suas necessidades. E as necessidades que eu estou falando aqui não são somente as necessidades físicas, porque quem está vivendo em um estado de angústia, quem está vivendo em um estado de desespero, quem está vivendo em um estado de falta de paz, a grande necessidade é que algo lhe seja suprido emocionalmente, algo lhe seja suprido no seu interior. E Paulo, ele é um homem com um coração pacificado. Ele é um homem que encontrou a paz em Cristo. Ele é um homem que encontrou a paz em Cristo. Essa paz que quando passa a habitar no coração de alguém, que quando passa a fazer morada no coração de alguém, faz com que a gente encare a vida na perspectiva da graça de Deus, na perspectiva de que nós não estamos sozinhos, mas de que Deus está ao nosso lado, independente das situações, independente das circunstâncias, independente dos momentos que estejamos passando. Nós sabemos que a nossa vida está escondida com Cristo em Deus, que a nossa vida está sendo sustentada e mantida por aquele que tem a palavra final na história, aquele que com a sua palavra sustenta todas as coisas na história. Então essa é a confiança que nós temos da parte de Deus. No capítulo 2, ele começa falando sobre a questão da humildade. Ele exorta novamente, ele elogia os crentes de Filipos, falando de como ele se alegra com as atitudes deles, e ele nos motiva a continuar essa caminhada, e ele mostra que a caminhada cristã ela se manifesta, ela se desenvolve na atitude de nos tornarmos humildes. Ele fala que a humildade é o padrão para que nós possamos construir relacionamentos saudáveis na igreja. E aí ele nos dá um modelo, ele nos dá uma maquete. O problema é que ele nivela por cima, porque o modelo que ele nos dá é o modelo de Cristo. Ele nos dá o modelo de Cristo, que se esvaziou da sua glória, que entrou na história humana como servo, ou seja, que veio para servir. Quando você lê o Evangelho de Marcos, capítulo 10, verso 45, ele diz: porque o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Então Paulo ele centraliza a vida cristã nesse modelo. Se nós seguimos a Cristo, se nós somos imitadores de Jesus, o modelo, a referência é Jesus. E isso precisa ficar muito claro em nossas mentes. Nós vivemos numa sociedade onde nós seguimos muitas pessoas. As redes sociais estão aí, você vê muitos líderes com milhões, milhares de seguidores, e muitas vezes esses seguidores desses líderes religiosos, eles começam a polarizar, centralizar as suas esperanças naquele homem,
Quantas vezes nós não vimos pessoas que chegavam quase a uma idolatria de um líder, de uma figura religiosa, e quando aquele líder passou por algum problema pessoal na vida dele, porque somos todos nós pecadores. Se puder tirar o som, eu vou agradecer. Todos nós somos pecadores, e em algum momento pessoas falham. O problema é que as falhas dos líderes, elas ficam mais expostas do que as falhas das outras pessoas. Muitas vezes as outras pessoas elas conseguem jogar para debaixo do tapete. Os líderes até tentam jogar as suas falhas para debaixo do tapete. Porém, a Escritura diz em Tiago capítulo 3 o seguinte: não queiram muitos de vocês serem mestres, porque sofrerão um juízo muito mais rigoroso da parte de Deus. Então, muitas vezes o que vai acontecer, Deus vai expor o pecado das lideranças. E essas mesmas pessoas que eram seguidores desses líderes, que praticamente confiavam suas vidas, não conseguem nem discernir que estavam seguindo um homem falho e que esse homem era passível de queda. E muitas vezes quando esse líder cai, um monte de gente cai junto. Acontece um efeito dominó. Um homem vive uma situação de vergonha pessoal e envergonha o Evangelho, e toda uma geração ou todo um contexto de pessoas se quebra juntamente com ele. E por que isso? Porque colocamos o nosso coração, a nossa esperança e a nossa confiança no lugar errado. Então Paulo ele coloca e ele traz o modelo de Jesus no capítulo 2 para que ele seja o centro, o cerne pelo qual nós vamos construir a vida cristã. E aí ele inicia o capítulo 3 com essa palavra, com essa sentença onde ele diz assim: finalmente. Ou seja, esse finalmente significa que ele está para concluir a carta. Tudo bem que na sua Bíblia você tem o capítulo 3 e o 4 ainda pela frente. Você tem mais 2 capítulos. E o que você vai perceber? Lógico, a sua Bíblia tem capítulos porque ela foi dividida assim, houve um processo de edição. Mas uma carta não tem capítulos. Imagina que ele está escrevendo uma carta. Vocês, não sei, vocês parecem bem novinhos, a maioria de vocês é novinhos, mas eu já escrevi cartas para os meus pais. Meus pais se comunicavam muitas vezes com um parente na Paraíba, no Nordeste, e eu sou da época da carta ainda. Eu sou da época que se escrevia a carta, que se colocava no correio, que se comprava o selo, né? Hoje não existe mais isso. Hoje você fala com qualquer pessoa em qualquer parte do mundo, por um WhatsApp, por uma mensagem de texto. E o que a gente vai perceber? Carta, você vai escrevendo continuamente. Então o capítulo 3 é o encerramento da carta, embora você terá mais 2 capítulos pela frente. Por isso ele começa já fazendo uma espécie de conclusão. Ele começa com essa sentença: finalmente, meus irmãos, alegrem-se no Senhor. Novamente ele traz a tônica, novamente ele traz a ideia da necessidade da alegria na vida cristã. Por quê? Porque nós só podemos encarar os desafios da vida quando o nosso coração ele consegue enxergar a bondade e a graça de Deus. A alegria ela precisa estar presente, e a alegria ela não é um sentimento. No primeiro dia eu falei aqui que a alegria é um estado de espírito na nossa relação com Deus. Nós estamos num relacionamento com Deus. Nós estamos num relacionamento de paz com Deus. Nós éramos inimigos de Deus antes de Cristo. Antes de você conhecer a Cristo, antes de você experimentar uma conversão em sua vida, seu estado espiritual era de inimizade contra Deus. E você pode ter qualquer inimigo. Eu acho que qualquer inimigo é possível ser enfrentado. Se não é possível ser enfrentado de um jeito, é possível você criar uma estratégia para que você possa gerar um enfrentamento. Mas você ter como inimigo o próprio Deus é algo absurdo. Você ter como inimigo o próprio Deus, para onde você irá correr? Para onde você irá fugir? O salmista diz: se eu subir aos céus, lá estás. Se eu fizer a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Nós não temos onde nós nos escondermos de Deus. Nós não temos como nos
como nós nos opormos contra Deus. Quando nós achamos que nós podemos nos opor contra Deus, esse é o ápice da nossa loucura. Por isso, quem está fora de Cristo, quem está fora da verdade do Evangelho, quem não teve um encontro com Cristo, está vivendo num estado de profunda loucura e de profunda morte, e de verdadeira morte espiritual. Por quê? Porque exatamente ele está vivendo uma vida na contramão de Deus, e ele está vivendo uma vida que afronta, é uma afronta direta à santidade de Deus, e por isso ele se torna condenado. A graça de Deus, ela nos coloca no estado de filiação. Por isso Paulo diz: justificados pela fé, nós temos paz com Deus. A nossa relação é de paz. Você está em paz com Deus. Você não é mais inimigo de Deus. Você é filho de Deus. Você é filha de Deus. Você é aquele que é amado por Deus. Você é aquele que está numa relação de aliança com Deus. Então você está nas mãos daquele que controla todas as coisas, que é Senhor sobre todas as coisas. E por isso você pode se alegrar. Você pode se alegrar nessa certeza de que Deus está cuidando da sua vida. E aí ele continua dizendo que ele está dizendo isso como uma repetição. Ele diz assim: escrever de novo as mesmas coisas não é cansativo para mim, é uma segurança para vocês. Ou seja, que o Evangelho, que as verdades fundamentais do Evangelho, elas precisam ser repetidas. Elas precisam ser colocadas na nossa mente, no nosso coração. Então, com certeza aqui nesta igreja você vai ouvir muitas vezes os mesmos assuntos. Por quê? Porque um dos mandamentos de Deus na Torá para a comunidade de Israel, ele diz assim: ouve Israel, o Senhor teu Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, com toda a tua força. E aí ele continua dizendo: e tu inculcarás isso na cabeça dos teus filhos. A ideia é que você tem que pegar essas verdades de Deus e forçá-las a entrar na cabeça. No caso ali ele está falando dos pais que vão gerar os filhos e que vão transmitir esse legado espiritual para os filhos. Mas nós podemos pensar nisso também em relação à comunidade, em relação aos discípulos. Ou seja, uma verdade ela só é aprendida quando ela é repetida. Uma verdade ela só cai em nós, a gente só aprende quando a gente faz. A gente só aprende quando pratica. A gente aprende por processo de repetição. Você pode ver que parece muito chato quando a gente é adolescente ou criança. Os nossos pais ficam martelando nas mesmas coisas na nossa cabeça. E até quando a gente vai ficando adulto, eles continuam repetindo as mesmas coisas que eles repetiam quando a gente era criança e adolescente. Por quê? Porque eles entendem que eles estão nos instruindo e que aquele conselho, ele precisa estar sempre diante da gente. Porque em algum momento de distração, nós podemos nos esquecer dos conselhos dos nossos pais e entrarmos por uma trilha que pode trazer dor. Então eu quero te dizer que a palavra de Deus também tem essa mesma função. A palavra de Deus ela nos é repetida, retransmitida, falada inúmeras vezes sobre as mesmas coisas, sobre os mesmos assuntos, exatamente para ser um alerta, para acender uma luz na nossa consciência, para que em nenhum momento a gente deixe que as distrações nos levem a perder a realidade do caminho que Deus construiu para nós. Você tem uma estrada, você tem uma trilha, você tem um caminho com o seu Deus, e você está trilhando esse caminho, e nós não podemos sair desse caminho, nós não podemos nos distanciar dessa trilha. E muitas vezes as tentações elas vão se apresentar diante de nós como atalhos. Todo mundo quer pegar um atalho. Quando eu vou para algum lugar, normalmente eu calculo no GPS a rota mais próxima, onde eu vou gastar menos combustível, onde eu vou andar menos, onde eu vou gastar menos. Ninguém quer fazer um caminho mais longo. Todo mundo quer um caminho mais rápido. Todo mundo quer um caminho mais fácil. Todo mundo quer chegar logo. Mas a jornada com Deus, ela não é uma caminhada de um dia. O Eugene Peterson já disse que a fé cristã, que a nossa caminhada cristã, ela não é uma corrida de 100 metros.
mas ela é uma maratona de 15 quilômetros. Então imagine um atleta que corre 100 metros, ele não precisa de perseverança, ele só precisa de velocidade, ele só precisa de explosão. Agora um maratonista que vai correr uma São Silvestre, que vai correr uma maratona de 30 quilômetros, ele precisa ter muita resistência, muita perseverança. A vitória dele não está exatamente no seu físico, está mais atrelada à sua mente, está mais atrelada à sua condição psicológica, até mesmo do que propriamente o seu corpo. Logicamente que ambos precisam trabalhar em unidade, mas para que você possa ter perseverança, para que você possa ter resistência na vida, é isso aqui que precisa começar a ser mudado, a nossa mente, a nossa mentalidade. Então, a verdade, a palavra de Deus, ela vem em nós, ela vem sobre nós, ela nos é transmitida, ela nos é ensinada, e muitas vezes os mesmos assuntos são tocados de várias maneiras diferentes para produzir em nós consciência, para nos alertar, para fixar uma verdade no nosso coração. E Paulo fala que ele não se cansa de repetir as mesmas coisas. Essa comunidade, ela recebeu o Evangelho já há alguns anos atrás. Paulo edificou com o anúncio de Jesus como Senhor, como Filho de Deus. Paulo anunciou Jesus para os crentes da cidade de Filipos, para que eles pudessem entender que a salvação ela vem pela graça de Deus, e que nós somos sustentados por Deus em nossa caminhada, e que não é mérito nosso, embora nós tenhamos a nossa responsabilidade como servos de Deus, mas na verdade tudo é graça, é a graça que nos sustenta, é a graça que nos fortalece, é a graça que nos dá condições de nós resistirmos ao pecado, às tentações, é a presença de Deus em nós, é o auxílio do Espírito Santo em nosso interior, é saber exatamente que Jesus habita em nós por meio do seu Espírito, que nos fortalece para que a gente possa resistir ao dia mau. Por que Paulo ele traz novamente a memória da comunidade isso, e por que ele fala sobre isso? Por que ele fala que não lhe é cansativo repetir as mesmas coisas, mas que isso é proveitoso para eles, que serve de segurança para eles? Exatamente pelo motivo do verso seguinte, do verso 2, quando ele fala assim: cuidado com os cães. E essa palavra é um termo muito forte. Esse termo cão é um termo muito pejorativo no Oriente Antigo. Para você ter ideia, os cães, eles não eram domesticados como são hoje. Hoje você tem um cachorrinho, nós chamamos de pets, né? Nós tratamos eles se tornam parte da nossa família até mesmo, mas os cães, na cultura antiga, eles viviam mais em matilhas, eles eram mais selvagens. Então qual era a ideia que uma pessoa tinha de um cão? De um animal predador que vivia em matilhas, que estava sempre pronto a quê? A pegar uma presa. Os judeus mesmo tinham um desprezo grande por cachorros, eles tinham como um animal impuro. Na cultura do Oriente Antigo, chamar alguém de cão, ou retratar alguém como cão, é algo extremamente pejorativo. Então Paulo está falando isso porque ele está dizendo que essas pessoas que ele vai denunciar aqui no texto são pessoas que não merecem crédito, são pessoas que aqueles crentes de Filipos não podem dar ouvidos aos ensinos deles. E de quem que ele está falando? Ele começa falando isso aqui e falando que esses homens são inimigos da cruz de Cristo. Ele diz no verso 2: cuidado com os cães, cuidado com esses que praticam o mal, cuidado com a falsa circuncisão, pois nós é que somos a circuncisão, nós que adoramos pelo Espírito de Deus, que nos gloriamos em Cristo Jesus e não temos confiança alguma na carne, embora eu mesmo tivesse razões para tal confiança. Paulo está fazendo uma denúncia de algumas pessoas que estavam indo nas comunidades, de alguns mestres, que estavam levando um outro evangelho, que estavam anunciando que aqueles crentes, tudo bem, eles deveriam crer em Cristo, mas eles deveriam ser circuncidados. O que é ser circuncidado? A circuncisão era um sinal que era dado para o judeu.
toda criança judeu, todo homem judeu, ao 8º dia de nascido, ele sofreria uma espécie de cirurgia, aonde a pele da sua genitália seria cortada, chamado prepúcio. E o que era isso? Isso era um símbolo, simbolizava um sinal de aliança. Então a circuncisão era a aliança pelo qual um homem era considerado judeu. Todo homem judeu era circuncidado. Então, no Antigo Testamento, a circuncisão era um sinal de aliança com Deus. No Novo Testamento, a circuncisão ela não acontece na carne. Você não tem uma aliança com Deus por ferir a sua carne, ou por ocultar uma parte da sua carne. A aliança com Deus no Novo Testamento está na morte de Cristo. Na morte de Cristo, na morte e na ressurreição de Jesus, Ele estabeleceu um pacto, uma aliança, onde nós podemos agora desfrutar da salvação de Deus, desfrutar da filiação de Deus, desfrutar do perdão de Deus, desfrutar da vida eterna e de tantas outras bênçãos espirituais. Mas havia esses homens que acreditavam que eles tinham que cumprir a lei, que eles tinham que voltar e continuar com as mesmas atitudes do judaísmo, com aquelas mesmas atitudes que agora elas não eram para os não-judeus, ela era para um grupo, e em Cristo perdeu-se a validade, caducou-se todas essas coisas. Em Cristo todos nós passamos a viver uma nova liberdade. Não mais vivemos de acordo com rituais, mas vivemos pela fé naquilo que Jesus fez, e passamos a viver um estilo de vida semelhante ao de Jesus. Jesus se torna para nós o nosso mestre, Jesus se torna para nós o nosso Senhor e Deus. Jesus se torna para nós o nosso modelo, a nossa referência. A palavra de hoje em dia dos coaches é modelagem, né? Modelagem é você ter uma referência e você ser modelado, imitado. Então, a nossa modelagem, em termos bem modernos, é Jesus. Olharmos para Jesus e repetirmos na nossa vida o que Jesus fez. Jesus era capaz de perdoar pessoas? Jesus era capaz de perdoar seus piores inimigos, aqueles que odiaram, aqueles que crucificaram. Ele está lá morrendo na cruz e ele diz: Pai, perdoe-os, porque eles não sabem o que fazem. Então, se Jesus perdoa, Ele me ensina que eu preciso perdoar. Jesus era capaz de se solidarizar, de ter empatia com a dor do outro, independente de quem fosse. Então nós também precisamos aprender a sentir a dor do outro como se fosse a nossa própria dor. É só a gente se colocar no lugar do outro. Quando você vê o outro passando por uma necessidade, antes de fazermos qualquer julgamento, antes de dizermos que Deus está pesando a mão ou que aquilo está acontecendo por causa dos pecados daquela pessoa, a gente deveria pensar assim: e se fosse eu ali? Se fosse eu naquele lugar? Poderia ser eu. Poderia ser uma pessoa que eu amo. A partir daí, de nós nos colocarmos no lugar do outro, nós vamos construindo empatia, que é o mesmo tipo de sentimento que havia em Jesus. Jesus vivia a sua vida olhando para o Pai como sendo a pessoa central da sua vida? Sim. Então nós precisamos fazer de Deus a pessoa central da nossa vida. Todas as outras coisas, todos os outros amores não podem estar acima do amor que nós temos por Deus. Eu sei que você ama seus filhos, que você ama seu cônjuge, que você ama seus amigos, que você ama seus pais, mas o amor a Deus, ele é primordial. O amor a Deus tem que ter a primazia, porque nós só temos o que temos em nossas vidas, porque Ele nos deu. Tudo o que você tem de bom na sua vida é dádiva de Deus, é graça de Deus. Logicamente que o problema dos dias de Paulo também é um problema que acontece nos nossos dias. Ele está convidando aqueles cristãos a tomarem cuidado e a manterem os seus corações firmes no Evangelho, na graça de Deus, na verdade que eles receberam, e que eles não deveriam mover-se dali e deixar-se levarem-se por falatórios. Tem muita gente ainda hoje pregando, ensinando que só a salvação em Cristo não é suficiente, que você precisa fazer coisas, que você precisa ser assim, que você precisa ser de um jeito, que você precisa ser de outro jeito.
Estava conversando agora há pouco, antes de começar o culto com a pastora Flávia, estava falando, eu vim de um contexto de igreja onde era tão religioso, era tão opressor que a gente vivia uma vida tipo como se estivesse num claustro. Mas pela graça de Deus, eu pude ler as Escrituras e conhecer as Escrituras nos primeiros meses da minha jornada, da minha caminhada cristã. E isso fez ver que aquilo que aqueles homens diziam, que era a palavra de Deus, que eles impunham como regras, como normas, não tinha nada a ver com a palavra. Eram ideias da cabeça humana. E muitas vezes as pessoas deixam de viver o Evangelho para viver uma religião. Deixa de viver o caminho de Jesus para viver o caminho da instituição A, da instituição B e C. E, infelizmente, aqueles que estão vivendo o caminho da instituição acreditam que de fato estão obedecendo a Deus. Por quê? Porque as pessoas acreditam que os seus líderes estão dizendo-lhes a verdade. E aí a gente precisa entender aquilo que a Escritura diz: seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso. Nós temos, por responsabilidade pessoal de cada um de nós, lermos as Escrituras, estudarmos as Escrituras. É uma responsabilidade pessoal de cada um caminhar com Deus, conhecer a Deus. É uma responsabilidade pessoal de cada um buscar discernimento espiritual, buscar crescimento na graça e no conhecimento de Deus. É uma responsabilidade pessoal nós crescermos em Cristo Jesus. Nós não podemos viver uma vida toda como meninos. Nós não podemos viver uma vida toda como bebês. Nós precisamos amadurecer, nós precisamos crescer, nós precisamos deixar as coisas de menino de lado, nós precisamos caminhar num nível mais profundo com Deus, num nível de intimidade. Deus nos chamou para sermos seus filhos, filhos que nascem, filhos que crescem, filhos que se reproduzem. Como? Levando, produzindo outros, gerando outros espiritualmente, levando outros à fé, levando outros, discipulando outros, cuidando de outras pessoas. Quando você vive aquém da mensagem do Evangelho de Jesus e você se agarra a um modelo institucional da religião, você se torna um espectador, você se torna um consumidor. Por isso você vai ver que tem gente que está na igreja A, daqui a pouco aconteceu alguma coisa que ele não gosta, vai para B, daqui a pouco ele vai para C, daqui a pouco vai para D, e passa toda uma vida de um lado para o outro. Por quê? Porque na verdade ele é instável, ele não consegue criar raízes em nenhum lugar, porque as raízes do Evangelho, ele não está solidificado, não existe raízes de Deus na vida dele. Diferente, lógico, diferente de alguém que tem uma vocação, que tem uma missão, que é enviado por Deus para estar num lugar por um determinado tempo, desenvolver um determinado trabalho, depois é enviado por Deus para um outro lugar. Mas todas essas coisas elas vão acontecendo com ordem e decência. Nós somos uma geração de pessoas que tem vivido um sentimento de desajuste muito grande. Nós vivemos um desajuste relacional, nós vivemos desajustes psicológicos, somos uma das gerações mais doentes, nós vivemos desajustes dos nossos relacionamentos. As pessoas tratam rede social como se fossem a realidade. Uma pessoa começa um namoro numa rede social, termina o namoro pela rede social. Ela começa uma amizade por uma rede social, termina bloqueando a pessoa e sabe? Ou seja, como Bauman diz, isso é a marca da superficialidade dos nossos dias, de que nós estamos vivendo um profundo momento de desajuste. Nós não sabemos quem somos, nós não sabemos onde estamos e nós não sabemos onde queremos chegar. E nós não podemos passar o resto da vida vivendo assim, porque se nós continuarmos vivendo assim, seremos as pessoas mais infelizes. Seremos pessoas infelizes buscando felicidade em coisas, buscando a felicidade fora da gente, buscando a felicidade ao nosso redor, quando na verdade a felicidade acontece aqui dentro. Felicidade também é um estado
Felicidade não é quando eu alcanço alguma coisa, quando eu alcanço alguma meta, quando eu alcanço algum objetivo. Não, felicidade ela precisa acontecer na jornada diária. A felicidade, a alegria, a paz, elas precisam ser em nosso coração frutos, resultados da nossa caminhada com Cristo. Eu preciso encontrar a paz dentro de mim. E eu vou encontrar essa paz em mim quando eu conseguir encontrar Jesus dentro de mim. Eu vou encontrar alegria em mim quando eu puder encontrar Jesus em mim. Eu vou encontrar a felicidade em mim quando eu puder encontrar Jesus em mim. Então, para isso é necessário uma busca pessoal. E essa busca, ela precisa acontecer sobre 3 aspectos: nos voltarmos para a palavra de Deus, aprender dela, construirmos um relacionamento com Deus por meio de uma vida de oração, e terceiro, estarmos dispostos a obedecer a Deus. Se eu não conhecer a Deus por sua palavra, se eu não conhecer a Deus na intimidade da oração, e se eu não viver uma vida de obediência, eu vou viver toda a minha vida com desajustes profundos. Eu vou viver toda a minha vida em busca da felicidade. Eu vou viver toda uma vida querendo encontrar a paz. E tudo que eu vou achar são poços rasos de águas sujas. A verdadeira fonte está em Jesus. Paulo chama a atenção desses crentes para que eles não se movam do Evangelho da graça de Deus, que eles não se movam da verdade que eles receberam. Não deixe que os ensinos de outros mestres que falam que não é só a graça, que precisa fazer mais alguma coisa, que precisa da campanha tal, que precisa dar o dinheiro tal, que precisa se mover da maneira tal, que precisa comprar tal coisa, que isso vai produzir a bênção de Deus. Não, todas as bênçãos que você tem para receber sobre a sua vida, Cristo conquistou na cruz. Paulo começa a carta aos Efésios 1,3 dizendo: bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com toda a sorte de bênçãos espirituais. Eu já tenho tudo o que eu preciso, e tudo que eu necessitar, Deus providenciará sobre a minha vida. Você já tem tudo o que você precisa para esse momento, e tudo aquilo que você precisar para o amanhã, pode ter certeza que Deus irá suprir. Tudo aquilo que você precisar depois de amanhã, tudo aquilo que você precisar daqui a 10 anos na sua jornada. Se você cresceu e se você está enfrentando desafios maiores, se os gigantes se tornarem maiores, pode ter certeza que Deus tem a provisão certa, Deus tem a provisão específica para cada etapa, para cada fase da sua vida. Apenas confie, confie naquele que te chamou, confie naquele que te vocacionou, confie naquele que te salvou, confie naquele que estabeleceu uma aliança de amor em relação à sua vida. E aí Paulo ele fala que a nossa confiança precisa estar em Cristo e não na nossa própria carne. Por isso ele fala: eu poderia me gloriar na minha carne, eu sou judeu, eu fui circuncidado ao 8º dia, eu sou da tribo de Benjamim, da tribo de onde veio o primeiro rei de Israel, eu sou zeloso, fui zeloso da lei, eu fui um fariseu. Paulo foi aluno de Gamaliel, um dos maiores mestres dos seus dias. Gamaliel foi neto de um homem chamado Hilel, e Hilel foi o fundador do farisaísmo. Hilel viveu cerca de 150 anos antes de Jesus. Hilel fez parte do chamado movimento rabínico, movimento dos mestres interpretativos da Torá. Foi a partir de Hilel que muitos conceitos das Escrituras foi trazido para a comunidade judaica. Jesus repete nas suas pregações frases de Hilel. Por exemplo, quando você ouve no Sermão do Monte, Jesus dizendo assim: não faça para os outros aquilo que você gostaria que fizesse para você. Essa frase não é de Jesus. Essa é uma das maiores sentenças do judaísmo rabínico. Essa frase foi uma resposta de Hilel
a um homem no passado querendo entender o que era a fé bíblica, o que era a fé em Deus. E ele fala: olha, você quer servir a Deus? Você quer entender o que é o judaísmo, o que é a fé bíblica? Não faça para os outros o que você não quer que seja feito para você. O resto é comentário. Então essa é a frase-chave, célebre do judaísmo. E Jesus repete isso. E Paulo foi aluno do neto do fundador desse movimento. Então Paulo falou: eu poderia me gloriar de muitas coisas, mas todas estas coisas eu as considero como perca, eu as considero sem valor, diante de poder conhecer a Cristo, diante do fato de poder andar com Jesus, de viver uma vida de comunhão com Jesus, de viver um relacionamento novo com Jesus, de poder experimentar a vida de Cristo dentro de mim, porque os filhos de Deus, aqueles que servem a Deus, vivem uma união com Cristo. Nós estamos unidos a Jesus. A vida que nós vivemos hoje, nós vivemos em Cristo, nós estamos conectados a Cristo, Cristo vive em nós. Você já parou para pensar o que é o fato de Jesus habitar dentro de você? Porque o fato do Espírito Santo habitar em nós, o Espírito Santo nos conecta a Jesus, o Espírito Santo revela o que em nós. Nós somos habitados. Jesus disse que se, no Evangelho de João, que se nós obedecêssemos os mandamentos dele, ele e o Pai faria morada em nós. E aí vocês se perguntam: como ele e o Pai faria morada em nós? E ele sintetiza essa frase no capítulo 16 do Evangelho de João, quando ele fala que enviaria um outro Consolador, um outro da mesma essência, um que revelaria o Pai e o Filho em nós. Então Deus habita em nós, o Filho habita em nós, por meio do seu Espírito. E sabe por quê? Porque a obra que Deus está realizando em nossa vida, a finalidade de Deus trazer você para a presença dEle, não é para bater um carimbo na sua testa e dizer esse vai para o céu e aquele vai para o inferno. A finalidade de Deus trazer você para a presença dEle não é para te curar fisicamente, embora Deus pode curar e cura. Não é para tornar você alguém próspero e milionário, mas Deus pode, em alguns casos, opera isso na vida de algumas pessoas. Mas Deus trouxe você à presença dEle, Ele te resgatou para que você se tornasse semelhante ao Filho. Deus está moldando em nós a imagem do seu Filho. O Espírito Santo habita em nós e trabalha em nosso caráter, dia após dia, para nos levar a nos tornarmos parecidos com Jesus. Então toda a nossa dependência, toda a nossa confiança precisa estar em Jesus. E a partir daí, ele, na segunda metade desse texto, a partir do verso 12, ele fala que ele ainda não alcançou essa meta de ser semelhante ao Filho, de estar tão conectado ao Filho, de que ele possa ser integralmente com o Filho. Essas palavras de Paulo, aqui no verso 10 e 11, tem um conteúdo muito profundo. Ele começa no verso 8, ele fala: mais do que isso, considero tudo como perda, comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por quem eu perdi todas as coisas. Ou seja, ele abriu mão de tudo que ele tinha para servir a Cristo. E eu as considero como esterco, olha só, para poder ganhar a Cristo e ser encontrado nele. Essa frase, ser encontrado nele, ou seja, ao ponto de alguém olhar e não fazer distinção entre ele e Jesus, serem um. Assim como o Pai no Filho é um, o Filho no Espírito é um, o Espírito no Pai é um, assim como a Trindade, as três pessoas são um. Ele quer ser um em Cristo, ele quer viver esta essência, essa unidade. Essa fala é muito profunda.
Ele fala: ser encontrado nele, não tendo a minha própria justiça, que procede da lei, mas que vem pela fé em Cristo Jesus, que procede de Deus e se baseia na fé. E aí olha o que ele diz no verso 10: quero conhecer Cristo, o poder da sua ressurreição e a participação em seus sofrimentos, tornando-me com ele em sua morte. A versão da Almeida diz: conformando-me com ele em sua morte. Veja só, ele fala que ele quer experimentar na sua vida duas experiências. Ele quer experimentar o poder da ressurreição. E o que é isso? Ele quer experimentar o poder do mundo vindouro, o poder ilimitado de Deus sobre a sua vida, esse mesmo poder que um dia haverá de ressuscitar os nossos corpos. Mas ele quer também ter comunhão com o sofrimento. Ele quer imitar Jesus na sua vida. Ele não quer a glória de Cristo apenas, ele quer também participar do sofrimento de Cristo. Então, para ele, sofrer injustiças, sofrer calúnias, sofrer abusos, sofrer perdas, sofrer decepções, está tudo bem, está tudo certo. Sabe por quê? Porque a referência é Cristo. Se Jesus passou por tantas situações injustas, eu devo me alegrar quando eu sofro com injustiças. Eu devo me alegrar quando eu estou perdendo por amor a Cristo. Eu devo me alegrar quando eu tenho que abrir mão de algo que poderia me beneficiar muito, mas poderia me colocar distante de Deus, e eu abrir mão daquilo que iria me beneficiar de um lado, mas me colocar distante de Deus do outro lado. Eu preciso me alegrar por abrir mão de coisas que poderiam ser muito boas para mim, mas por amor a Cristo eu abri mão delas, eu perdi elas. Eu devo me alegrar de todas as vezes que as pessoas fizeram piadas da minha fé em Cristo Jesus. Eu devo me alegrar de todas as vezes que as pessoas não entenderem o propósito de Deus na minha vida. Você deve se alegrar por todas as vezes que você foi mal compreendido pelo fato de você estar obedecendo a Deus. Você deve se alegrar por todas as vezes que as pessoas elas meio que te ridicularizarem pelo fato de você servir a Cristo. Nós devemos nos alegrar, sabe por quê? Porque quando nós experimentamos isso na nossa vida, nós estamos participando do sofrimento de Jesus, nós estamos nos tornando um com Ele na sua morte, no seu sofrimento, e assim nós também nos tornaremos um com Ele na sua ressurreição. Nós vamos experimentar as humilhações de Jesus, mas nós somos os únicos que vamos experimentar a glória de Jesus. Aleluia! É isso que deve nos motivar, é isso que deve nos impulsionar. Saber que somos dele, que estamos nele e que todos podem nos abandonar, mas ele continua a cuidar das nossas vidas. Na segunda metade desse capítulo, ele fala que ele ainda não alcançou isso, mas ele continua caminhando para o alvo, ele não desiste. Paulo tem um objetivo bem definido na sua vida, é fazer a vontade de Deus, fazer a vontade de Deus, caminhar na direção de Cristo, é o maior propósito, o propósito central da sua vida. Todas as outras coisas são secundárias. Se você pegar alguns jovens, como eu já peguei, eu gosto muito de sentar com jovens e conversar um pouco sobre vocação, sobre o futuro, sobre o olhar para o amanhã. E a gente vai ver que a nossa geração é uma geração que tem muitos sonhos, que tem muitos projetos, que tem muitos ideais. Mas os seus projetos, os seus sonhos, os seus ideais, 99% do tempo giram em torno deles mesmos. Nós somos uma geração altamente egoísta. Nossa geração de jovens, ela não consegue ter projetos ou sonhos que visam beneficiar a vida de outra pessoa. Que não há nenhum projeto existencial, não há nada que seja plantado que possa produzir o bem na vida de outra pessoa. Nos tornamos uma geração marcada pelo egoísmo. Isso nos mostra o quão
nós estamos agarrados e os propósitos da nossa vida, e eu estou falando isso de enquete que fiz com jovens de igreja. Eu não estou falando de jovens não cristãos, eu estou falando de jovens cristãos. Quando o propósito maior na nossa vida e central deveria ser fazer a vontade de Deus. E aí sabe como é que eu vou encontrar esses jovens alguns anos mais tarde? Como tem acontecido isso nas últimas décadas? Mais tarde eu vou encontrando eles desajustados, com casamentos precoces, que se transformaram em divórcios precoces, com situações na vida quebradas financeiramente, emocionalmente, em todos os aspectos da vida. Eu vou encontrando alguns deles no meio da minha caminhada e tudo que eu vou vendo é caos, desordem. E sabe por quê? A resposta é muito simples. Havia muitos sonhos, muitos projetos, muitos ideais, mas o propósito primordial, fazer com que a minha vida glorifique a Deus, viver para Deus, viver para que o propósito de Deus se cumpra na minha vida. Isso não existia nessas pessoas. E eu estou aqui com mais de 50% da igreja formada por jovens. Então eu quero te inculcar, como diz o texto da Torá, enfiar na sua cabeça, repetir isso, bater um pouquinho na porta, para te dizer que nós precisamos fazer da vontade de Deus central em nossa vida. Se eu priorizar a vontade de Deus, pode ter certeza que Deus cuidará de todas as outras coisas que são necessárias para a minha vida. Se você de fato abrir o seu coração para viver a vontade de Deus, para desejar o que Ele tem para você, ainda que você sofra perdas momentâneas, ainda que em alguns momentos pareça que você só está perdendo, na verdade você está ganhando. É só continuar caminhando, é só não desistir, é só continuar a sua jornada, e você vai ver, num determinado momento da sua vida, você vai poder olhar para trás e você vai conseguir dizer: valeu a pena, valeu a pena, valeu a pena. Deus não fica devendo nada para ninguém. Você vai poder dizer lá no futuro, se você hoje estabelecer uma aliança com Cristo no seu coração, se você fizer da vontade de Deus o propósito central da sua vida, lá na frente, se você não desistir, se você continuar caminhando, se você perseverar, amando a Deus de todo o seu coração, de toda a sua força, com todo o seu entendimento, lá na frente você vai olhar para trás, você vai olhar para todas as coisas que você passou e você vai dizer: valeu a pena, Deus é fiel, Ele cumpriu a promessa dEle, Deus é fiel, a sua bondade, a sua misericórdia me alcançou. Mas agora nós estamos no meio da jornada, então nós precisamos caminhar, nós precisamos ajustar o nosso propósito, nós precisamos alinhar o nosso coração com a vontade de Deus e seguir, e continuar, e marchar. E assim nós atravessaremos as fases que precisam ser atravessadas. Então ele diz que ele não julga ter alcançado isso, mas Paulo tem um propósito e ele caminha na direção desse propósito. E ele fala isso para que esses irmãos de Filipos pudessem se espelhar no exemplo de Paulo e fazer essa mesma jornada, essa mesma trilha, fazendo da vontade de Deus o centro da sua vida e do seu coração. E aí ele termina essa carta nos últimos versos, novamente alertando para que eles tomem cuidados com os falsos mestres. No verso 17 ele diz: irmãos, sigam unidos. Olha que coisa interessante, unidade. Uma das grandes virtudes que faz uma comunidade de um povo forte é a unidade. E o que é unidade? Unidade é caminharem todos juntos na mesma direção. Unidade não é um puxar para um lado e outro para o outro. Toda comunidade que cresce, todo projeto que se torna forte e realizável no mundo, teve pessoas que seguiram uma visão, teve pessoas que seguiram um propósito, teve pessoas que se uniram, que olharam no mesmo alvo, que deram as mãos, que caminharam para aquele alvo, se tornaram realizadores.
Você sabe por que lá em Babel, quando eles estão construindo a torre, Deus resolve intervir, Deus resolve confundir as línguas, porque Deus viu que havia unidade. O propósito era mau, a intenção era má, mas havia unidade. E Deus sabia que tendo unidade eles iriam conseguir o que eles queriam. Então o que Ele fez? Ele os confundiu para que quebrassem a unidade e os espalhou pela terra. Então esse é um princípio espiritual, onde há unidade, há realização, onde há unidade, há concretização, onde há unidade, se chega no propósito. Então ele diz: irmãos, sigam unidos o meu exemplo, que é fazer da vontade de Deus o alvo, de fazer de Jesus o alvo. Irmãos, sigam unidos o meu exemplo e observem os que vivem de acordo com o padrão que lhes apresentamos. Pois, como eu lhes disse repetidas vezes, e agora repito com lágrimas, há muitos que vivem como inimigos da cruz de Cristo. Ele termina exortando eles novamente: cuidado com aqueles que são inimigos da cruz de Cristo. Cuidado com aqueles que dizem amar a Cristo, mas as suas atitudes, as suas ações provam o contrário. E aí ele diz: o destino deles é a perdição, porque o seu Deus é o estômago, e eles têm orgulho do que é vergonhoso e só pensam nas coisas terrenas. Ele fala que eles vivem de acordo com as suas ambições. São pessoas egoístas, são pessoas orgulhosas, são pessoas que se acham autônomas, e o final deles é a perdição. E aí ele conclui dizendo: a nossa cidadania, a nossa pátria, porém está nos céus, de onde esperamos ansiosamente o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, pelo poder que o capacita a colocar todas as coisas debaixo do seu domínio. Ele transformará os nossos corpos humilhados, tornando-nos semelhantes ao seu corpo glorioso. Ele conclui dizendo: sigam o meu exemplo, sirvam a Cristo, façam de Jesus o centro, e certamente vocês serão bem-sucedidos. Amém? Esse é o conselho do apóstolo Paulo para a igreja de Filipos, que também é o conselho para nós hoje. Eu quero te convidar a orar. Gostaria que você se colocasse em pé, feche seus olhos, oremos a Deus. Pai, nós queremos te louvar por tua bondade e graça e por esse tempo aqui reunidos. Senhor, que o teu Espírito